A gente vive numa época também de uma supervalorização da autonomia. Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, eu faço aqui do jeito que eu gosto. Até sendo também, talvez, uma má interpretação da liberdade humana, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho também pra gente quais são esses riscos da gente viver a partir desse querer satisfazer o próprio eu, né? Essas dimensões de centralidade, elas podem nos favorecer por um lado e nos enfraquecer por outro. É muito interessante porque quando nós vivemos voltados para o nosso umbigo, centralizados em nós mesmos, nós perdemos muitas características e oportunidades de sermos felizes. O filósofo Kierkegaard diz que a porta da felicidade se abre para fora. Essa dimensão da alteridade, do outro, é aquilo que atrai para a minha pessoa, a minha história, as possibilidades, e possibilidades que vão vir com desafios e com belezas. Satisfazer somente o mundo que gira ao entorno de si próprio deixa o homem infeliz, porque ele limita a um mundo muito pequeno todas as possibilidades que possam ultrapassá-lo. E aqui eu trago um questionamento. Até quando a globalização e o uso das tecnologias, elas nos deixaram realmente felizes, capazes e mais maduros? Sim. Tendo em vista que, na verdade, elas nos conectam por um lado, mas nos desconectam da nossa realidade. Ao mesmo tempo em que a geração está conectada com todo mundo, ela não está conectada e firmada em lugar nenhum. No lugar em que está. A gente está no celular conversando com meio mundo de gente, mas eu não estou presente aqui nessa conversa. Exatamente. Né? A falta de presença, de raiz, de solidez, de me conectar com a minha família, com o meu bairro, com o meu condomínio, com a minha escola, com a minha universidade, com as pessoas da minha rua, ela faz com que isso me isole. Então, a função do eu mesmo e do isolamento também é uma consequência do que nós conhecemos como globalização. Isso é algo a ser analisado, questionado e questionado por cada um de nós. Até onde isso me favorece ou não. Porque fazer aquilo que eu quero é uma questão de opção. Eu sou livre para também optar em satisfazer todos os meus desejos ou simplesmente questioná-lo e fazer boas escolhas, sadias escolhas diante Sim. do que eu preciso, do que eu quero ou do que eu tenho que realizar. Às vezes fica aquele questionamento, mas se Deus vê que eu estou agindo aqui com a minha liberdade, não é um bom caminho, por que Deus me permite isso? Né? Por que, Padre, que Deus ele vai permitindo que, às vezes, nesse caminho de querer satisfazer a nossa vontade, a gente acaba indo por caminhos não tão bons? Deus nos criou livres, né? Temos o tema do livre-arbítrio, né? Todos nós temos essa capacidade de escolher. E devemos sempre pedir auxílio ao Espírito Santo para que, iluminados por Ele, pela graça divina, as nossas escolhas nos levem sempre ao bem. Mas quando nós nos encontramos dentro de uma sociedade assim que valoriza essa cultura do prazer, do bem-estar, que você deve fazer aquilo que lhe faz bem, que você deve permanecer onde te aceitam. Então tudo isso vai distorcendo até mesmo o que é o bem, né? O bem é Sim. aquilo que simplesmente me satisfaz, ou o bem é algo que eu preciso lutar e conquistar para poder descobrir até mesmo algo que me transcende. Hoje em dia a gente está também vivendo nessa sociedade em que cada vez mais o transcendente é cortado dos discursos, cortados de uma maneira muitas vezes sutil, né? Quando a gente fala do Estado laico, quando a gente supervaloriza assim, até mesmo essa dimensão da autonomia, porque na verdade quando a gente supervaloriza a autonomia, a gente está supervalorizando o homem, ou melhor, o super-homem, né? Aquele lá de Nietzsche, que é livre e é capaz de ele mesmo por si só alcançar tudo que ele precisa, tudo que ele deseja. Então, tudo isso assim vai distorcendo o de fato, qual é o bem que eu almejo e qual é o bem para o qual eu caminho.